Artigo 2. Nós cremos. A fé é um ato pessoal, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros de nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. Eu creio. Esta é a fé da Igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente pelo batismo. Nós cremos. Esta é a fé da Igreja confessada pelos bispos, reunidos em concílio, ou, mais comumente, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio. É também a Igreja, nossa Mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio. Nós cremos. 1. Olhai, Senhor, para a fé da vossa Igreja. É, antes de tudo, a Igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É, antes de tudo, a Igreja que, em toda parte, confessa o Senhor. Citação em latim. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Assim cantamos no Te Deum. E com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É por intermédio da Igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que pedes à Igreja de Deus? E a resposta: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas, por recebermos a vida de fé por meio da Igreja, esta última é nossa mãe. Nós cremos na Igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora de nossa salvação. Por ser nossa mãe, a Igreja é também a educadora de nossa fé. 2. A linguagem da fé. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A Igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiada aos santos. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Como uma mãe que ensina seus filhos a falar e, com isto, a compreender e a comunicar, a Igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. 3. Uma única fé.
Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. São Irineu de Leão testemunha desta fé. Declara: com efeito, a Igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os iberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da Igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no meio do mundo inteiro. Esta fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos com cuidado, pois, sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Resumindo, a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem uma dupla referência: a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, sustenta e alimenta nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Nós cremos em tudo que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Marcos 16:16. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. O Credo. O Credo, símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Credo,
símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.